Olá, eu me chamo João Macedo e tenho 66 anos. Eu não sei ler e nem escrever, então o meu filho está escrevendo esse relato. Sou do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu quando eu era mais novo, por volta dos meus 19 a 20 anos de idade, lá pela zona rural da cidade que ficava um pouco distante do povoado central. Morava numa roça. Minha família não era tão pobre, mas passávamos nossas dificuldades. Na nossa roça, tínhamos cerca de 3 cavalos, várias galinhas, umas 10 cabeças de boi e alguns bodes e cabras. Era dali que tirávamos nosso sustento. Vendíamos alguns animais e também os comíamos. Minha mãe decidiu começar uma plantação de milho e falava que ia dar certo. Eu nunca havia estudado, porque não tinha nenhuma oportunidade. Meu dever era ajudar na roça junto com meu pai, enquanto minhas irmãs ajudavam minha mãe nas tarefas de casa. Em um certo dia, fui sozinho até um lago para me banhar. Era de tardezinha, quase perto da noite. Tirei minhas vestes e entrei na água. Quando terminei de me banhar, já estava escuro, mas a lua iluminava. Ao longe, vi um menino que aparentava ter uns 12 anos. Estava sem camisa e era escuro feito à noite. Ele vinha em direção ao lago. Quando me viu, me cumprimentou. E eu, com a educação que minha mãe me deu, cumprimentei de volta. Ele parou de andar e me perguntou para onde eu estava indo. Rapidamente disse que estava indo para casa. Com um olhar curioso, ele perguntou onde era. Como vi que era apenas uma criança, apontei meu dedo em direção à minha casa e expliquei onde ficava. Ele apenas sorriu e disse: "Tchau." Fiquei confuso, mas continuei no meu caminho, cantarolando algumas cantigas antigas. Quando cheguei na roça, ajudei meu pai a colocar os bichos para dentro do cercado. Depois entramos em casa, jantamos, e como vocês sabem, o povo do interior dorme cedo. Mal bateu 8 horas e já estávamos no 10º sono. Acordei bem cedo, primeiro que todos. Peguei os restos da comida, misturei com grãos de milho e arroz e joguei para as galinhas. Soltei o gado e as cabras para se alimentarem da grama. Fui até o poço d'água que a gente tinha e enchi todos os potes que faltavam. Nesse meio tempo, todos na casa já haviam acordado e meu pai ficou bem feliz com o serviço adiantado. Foi aí que lembrei do menino que tinha visto no lago ontem. Ele era bem pretinho, com cabelos baixinhos. Só conseguia enxergar aquilo nele. Não comentei com ninguém. Pensei que nunca mais veria aquela pessoa. E se visse, iria apenas cumprimentar. Meus pensamentos foram interrompidos pelo meu pai, dizendo para eu ir ao povoado comprar algumas coisas. Peguei um dos cavalos, e quando ia pegar o rumo, o cavalo olhou bem nos meus olhos, e com um tom sério, disse: "Só venha quando trouxer tudo." Eu disse que tudo bem, e comecei a cavalgar até o povoado. Acho que já era por volta de umas 9 da manhã quando cheguei ao meu destino. O que tinha na lista eram coisas muito difíceis de achar. Palha da costa, sabão de coco, essas coisas. Me lembro bem porque na época realmente era difícil. Rodei a cidade inteira, que não era tão grande, e tive que ir até um povoado mais à frente para poder levar tudo para casa. Finalmente, naquele povoado, consegui achar o que faltava. Nem tinha almoçado. Passei o dia com fome. Peguei o caminho de volta e a lua já estava começando a subir. Passei o dia procurando aquelas coisas, mas por sorte encontrei. Senão, quando chegasse em casa, o chicote ia cantar pro meu lado. Quando o pai dá uma ordem, é para cumprir. Cheguei ao primeiro povoado e vi uma mulher vendendo milho assado. Contei o dinheiro que havia sobrado e comprei o milho para aliviar a barriga. Peguei logo 2 espigas, pois uma não ia fazer muito efeito. Comi rapidamente. Confesso que não me encheu muito, mas deu para enganar. Subi no cavalo e saí do povoado. Enquanto cavalgava, vi aquele mesmo menino que parecia ir na mesma direção que eu. Parei o meu cavalo e ofereci uma carona. Ele aceitou. Quando ele foi subir no cavalo, o bicho começou a ficar inquieto. Tentei acalmar fazendo carinho na cabeça do cavalo, até que, finalmente, o menino conseguiu subir, mesmo com o alvoroço do cavalo. Enquanto cavalgávamos, perguntei onde ele ficava. Ele me disse que vivia só, geralmente perambulando por aí, procurando pela mãe dele.
Não quis tocar muito no assunto. Então mudei a conversa e perguntei onde ele morava. Ele me disse que morava só um pouco mais à frente. Durante o trajeto, decidi perguntar seu nome. Ele disse que se chamava Crispim. Naquela hora meu coração gelou. Engoli seco, e quando chegamos perto do lago, ele pediu para parar. Disse que morava ali. Comecei a tremer de medo, pedindo mentalmente para ele descer logo. Para meu azar, ele disse: "Vamos para sua roça, quero conhecer seus bichos." O tom de voz grave me arrepiou. O pesadelo começou quando ele começou a bater no cavalo. O cavalo saiu em disparada para nossa roça, e aquilo atrás gritava: "Havia cavalo que o Crispim tá aqui!" Estava com tanto medo que me agarrei ao cavalo, fechando os olhos. Não queria saber para onde o cavalo estava sendo direcionado. Do nada, o cavalo deu um pulo enorme. Abri os olhos e vi que ele estava pulando a cerca de casa. Meu pai estava do lado de fora, vendo todo aquele alvoroço. Aquele ser gritava a mesma frase: "Havia cavalo que o Crispim tá aqui." Quando cheguei perto de casa, pulei do cavalo com as sacolas, me jogando no chão e me machucando. O cavalo estava alvoroçado em alta velocidade. Meu pai correu até mim, me pegou pelo braço e me levou para dentro de casa. Trancamos todas as portas e ficamos bisbilhotando pela janela. Aquilo mexeu com todos os animais da roça. Ele pisou em toda a plantação de milho da minha mãe, destruindo completamente. Soltou as galinhas, e algumas até morreram pisoteadas. Quem sofreu mais foram os 3 cavalos, que ele ficava trocando a todo momento. Os relinchos junto com os gritos daquele ser duraram a noite toda. Expliquei para meu pai o que aconteceu, e ele entendeu. Disse que estava tudo bem. Aquilo só parou quando a primeira luz do sol raiou no horizonte. Aquele menino levou o cavalo junto com ele. Só sei que perdemos aquele cavalo naquele dia. Ficamos de arrumar a bagunça que aquela criatura fez. Tivemos um prejuízo grande. Nos dias seguintes, aquela coisa passava correndo no nosso cavalo pela estradinha de terra, mas não pulava a porteira nem as cercas. O tempo foi passando e nada mais aconteceu. Poucos anos depois, com medo de aquilo acontecer novamente, nos mudamos para o povoado e vendemos a nossa roça junto com tudo que tinha lá. Esse foi o relato que aconteceu comigo e minha família dentro da roça. Obrigado, Mistérios Noturnos, pela oportunidade e tenha uma boa noite a todos. Eu e minha família já passamos por coisas bizarras que não têm a menor explicação. É na beira da fogueira, lá na casa do tio Toim, que ouvimos cada história macabra, que muitas vezes fazia a gente perder o sono de tanto medo. Como a mãe sempre estava presente, ela lembrava de algumas delas, e eu pedi para ela me contar novamente sobre aquelas visagens. Hoje vou contar a história do assobiador. Assim como a mulher com a panela na cabeça e outras marmotas, essa também assombrava as pequenas cidades aqui do Ceará. Essa história se passou com o tio da minha tia Rita, e vou falar como se fosse ele contando a história para não confundir a cabeça de vocês. Era a quaresma do ano de 1960. Morávamos na cidade de Itarema, trabalhávamos na lavoura e éramos 10 filhos. Eu me chamo Jair. Na época do relato eu tinha 19 anos e sou o segundo filho mais velho. Eu era muito responsável e trabalhador. Porém, meu irmão Inácio, de 21 anos, tirava o sono dos meus pais, pois ele gostava de arrumar confusão com todo mundo e era muito cachaceiro. Meu pai, João, sempre castigava ele para que ele tomasse vergonha na cara e parasse de fazer tanta besteira. Certa vez, teve uma festa em Acaraú, e meu irmão Inácio queria ir de todo jeito. Minha mãe, Jandira, não queria que ele fosse sozinho e me pediu para acompanhá-lo, para evitar qualquer besteira que ele fizesse. Eu não queria muito ir, pois sabia que ia dar algum problema, mas acabei concordando. Era quinta-feira santa à noite, quando a gente saiu para o arrastapé em Acaraú. Pegamos nossos cavalos e fomos rumo à festa. Saímos no final da tarde, pois eram umas 3 léguas de distância, e queríamos chegar por volta das 7 ou 8 da noite. A viagem foi tranquila, o céu estava muito bonito, com estrelas brilhando mais do que na cidade grande, e a lua cheia parecia avermelhada, dando um ar sinistro. Chegamos ao festejo e encontramos alguns parentes e conhecidos. Depois de cumprimentá-los, fomos aproveitar a festa.
Foi quando perdi meu irmão de vista. Saí à procura dele e o bendito estava na mesa com alguns homens, dando gargalhadas. Eles estavam contando uma história que em toda Quaresma, perto da Sexta-feira da Paixão, aparecia uma visagem maligna naquela região. Sempre os moradores escutavam assobios, seguidos de gritos e gargalhadas macabras, mas ninguém tinha coragem de ver o que era. Segundo a história, um rapaz que morava na CE 085, caminho de Itarema a Acaraú, fez a maior besteira de sua vida ao seguir a criatura. Ela era muito alta e magra, usava um chapéu e parecia sair fumaça das suas roupas, como se estivesse pegando fogo. O rapaz, assombrado, ficou paralisado ao ver o assobiador flutuando e se aproximando. Quando a criatura chegou perto, soltou um grito tão forte que o rapaz desmaiou de medo. Na manhã seguinte, amigos e familiares encontraram o rapaz na beira da estrada, com os ouvidos sujos de sangue. Levaram-no para casa, e de repente ele soltou um berro de pavor e começou a chorar desesperadamente. O padre da região foi chamado, e depois de muita luta, o rapaz contou tudo ao padre e aos familiares. O padre não acreditou na história, achando que o rapaz estava bêbado. 5 dias depois, o rapaz amanheceu morto, com os olhos arregalados e a língua para fora. Ninguém soube explicar a morte. Meu irmão Inácio, ouvindo a história, gritou alto que isso era conversa para boi dormir, dizendo que o assobiador era história para gente otária. Eu tentei convencer meu irmão a ir embora, lembrando-o do que a mãe falou. De repente, um homem bem vestido saiu da roda e desafiou meu irmão a enfrentar a assombração, oferecendo 2 quilos de ouro. Meu irmão aceitou o desafio. Eles marcaram um local de encontro no dia seguinte. Inácio começou a beber para ganhar coragem, enquanto eu cuidava dele, mesmo contra a minha vontade. Quando a meia-noite passou, coloquei meu irmão no cavalo e saímos em direção à casa. Quando passamos por uma comunidade chamada Jurinha, escutei assobios e berros ao longe. Sacudi Inácio, dizendo que parecia que a história da assombração era verdadeira. Ele riu, dizendo que ia ganhar os 2 quilos de ouro, mas eu levei a situação a sério. Avistamos uma casa abandonada e nos abrigamos ali. Um grito assustador veio perto da casinha, e eu disse para meu irmão ficar quieto. Mas, como o bêbado faz o contrário do que pedimos, ele saiu pela porta de trás. Escutei um assobio alto e agudo, seguido por um grunhido e o berro do meu irmão. Corri para acudir Inácio e o encontrei no chão, mijado e chorando. Perguntei o que aconteceu e, apesar do susto, ele contou que viu um homem com cara de defunto, com olhos vermelhos como fogo e soltando um grunhido horrível. O cheiro de queimado e enxofre era insuportável. Levamos Inácio para casa e meus pais deram sermão, como se eu tivesse culpa. Pela manhã, Inácio estava com febre alta e chamaram um benzedor para rezar por ele. O benzedor disse que o que Inácio viu era coisa enviada pelo próprio diabo. Minha mãe implorou por ajuda e, após banhos e orações, Inácio sobreviveu, mas ficou louco. Minha mãe ficou muito triste comigo e me culpou pelo estado de Inácio. Desde então, fui embora para Parnaíba e quase não visitava minha família, pois todos me culpavam. 10 anos depois, Inácio faleceu, seguido pela minha mãe. Meu pai, que sempre me defendia, foi morar comigo. Esse é o relato do Jair, tio da minha tia Rita. Não acho que Jair foi culpado pelo que aconteceu com seu irmão. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa história e o que fariam no lugar de Jair. Se quiserem mais histórias da minha família, me avisem. Muito obrigado e até a próxima. Meu nome é Antônio Santana, tenho 55 anos de idade e sou motorista de uma empresa de ônibus interestadual, mas que por motivos óbvios prefiro não expor o nome da empresa. Eu comecei a trabalhar na empresa desde muito novo. No início eu era cobrador. Isso foi no final dos anos 80, mas depois consegui me habilitar e hoje sou motorista. Porém agora eu só trabalho nas rotas curtas. E atualmente a minha residência é em Feira de Santana, a princesinha do sertão aqui na Bahia. Mas os encontros com o sobrenatural aconteceu em várias estradas desse nosso Brasil. E foi muitas, porém para não ficar cansativo,
Vou relatar apenas algumas. Na época do meu primeiro encontro com o sobrenatural, eu trabalhava na rota São Paulo-Maceió. Porém, eu ficava aqui em Feira de Santana. Eu assumi a direção para completar a viagem até Alagoas. E no outro dia voltava com o carro para São Paulo. E em junho de 1992, o carro que havia saído de São Paulo chegou aqui, no terminal rodoviário da feira, com 35 passageiros. O motorista ficou aqui para descansar, e eu assumi a direção e seguir a viagem, quando estava no estado de Alagoas na DR-101 próximo ao município de Junqueiro. O carro perdeu força, e do nada apagou o motor. Eu achei isso bem estranho, pois os ônibus da empresa eram sempre revisados, e raramente apresentavam problemas mecânicos. O carro ficou parado como se não tivesse nem bateria e nem combustível. Foi uma coisa bem sem lógica. Eu esperei 15 minutos e liguei novamente o carro e o motor funcionou. Então saí daquele lugar. Porém, minutos depois eu tive a nítida impressão que uma criança, provavelmente de colo, estava chorando no fundo do ônibus. Vocês devem pensar que isso é normal, criança chorar em viagens longas, e realmente é a coisa mais comum na vida. Porém, na minha lista de passageiros, não tinha nenhuma criança de colo. O ônibus seguiu, e mais à frente, a poucos quilômetros de Maceió, o ônibus começou a engasgar. Eu parei no acostamento e desci para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas nessa hora eu tinha certeza que um vulto de uma mulher segurando uma criança desceu e foi andando em direção ao povoado que ficava às margens da rodovia. Eu voltei para dentro do ônibus todo suado e tremendo de medo. E antes de dar a partida e tentar sair, uma senhora que estava na primeira poltrona me falou: meu filho, você viu um vulto saindo do ônibus? Eu balancei a cabeça positivamente. Ela não me falou mais nada. Segui a viagem até Maceió. E quando os passageiros estavam desembarcando, a senhora chegou perto de mim e me falou que viu a mulher entrando no ônibus quando eu parei a primeira vez. Mas ela preferiu ficar apenas orando para que a viagem terminasse em paz. E eu fiquei com muito medo, mas quem acreditaria num negócio desses? Se eu falasse com os meus superiores, provavelmente eu perderia o emprego. Então guardei isso em segredo e comentei apenas com minha mãe e meu pai. Alguns anos depois, eu continuei fazendo a mesma rota e tive outra experiência. Mas desta vez várias pessoas viram. E foi bem traumatizante. Na altura do município de Teutônio Vilela, eu avistei algo parado à beira da estrada, mas quando passei descobri que aquilo era um ser demoníaco, pois aparentemente era um homem, que dos seus olhos saiu uma labareda de fogo. E aquilo começou a correr atrás do ônibus. E por mais que o ônibus andasse, aquela coisa estava ali do lado, e parecia se divertir. E depois de uns quilômetros, ele passou as unhas na lataria e fez um barulho ensurdecedor. E as pessoas que na hora estavam dormindo, acordaram, e todos que estavam sentados do lado da janela, na janela direita, conseguiram ver a criatura correndo ao lado do ônibus. Depois do desembarque, eu levei o ônibus para a garagem. E estava bem danificada, como se uma ponta de ferro estivesse arranhado o carro. O responsável pela empresa me questionou. O que foi aquilo? Eu disse que ele não acreditaria. Mas em todo caso falei o que aconteceu. A empresa conseguiu entrar em contato com alguns passageiros que confirmaram a história. E se não fosse a palavra das testemunhas, talvez eu fosse demitido, como acontece em muitos casos. Depois desse acontecimento, eles mudaram a minha rota e eu passei a dirigir de Feira para São Paulo, mas parece que as coisas sobrenaturais continuavam a querer viajar comigo. E certa vez eu estava indo para São Paulo. E era por volta das 5 horas da tarde. Eu já tinha acabado de sair da cidade de Governador Valadares. Eu estava com poucos passageiros. Então avistei uma moça parada em pé ao lado da porteira de uma fazenda. Quando o ônibus se aproximou, ela fez sinal com a mão. Eu parei, ela entrou, me cumprimentou com uma boa tarde e disse que iria descer antes de Engenheiro Caldas. Eu abri a porta da cabine e ela passou direto e se dirigiu para o fundo do ônibus. Depois de uma meia hora já perto do seu local de destino, ouviu uma batida no vidro da porta que separa a cabine dos assentos dos passageiros. Era a moça querendo descer. Parei o ônibus no acostamento. Ela agradeceu e ficou ali mesmo. E eu segui a viagem, e quando olhei pelo retrovisor não vi mais a moça.
Em seguida, o cobrador que trabalhava comigo me perguntou se o carro estava com defeito, pois eu tinha parado 2 vezes na estrada. Eu falei que foi para a moça entrar e depois sair. Ele me perguntou que moça. Eu dei uma risada e falei para ele esquecer, pois àquela altura eu sabia que não era coisa desse mundo. Porém, entre todas as visagens e assombrações que encontrei pelas estradas, a pior foi no estado de Minas Gerais, que eu realmente me deparei com uma situação que me fez repensar se realmente vale a pena continuar na profissão. No ano de 2008, dessa vez o ônibus estava lotado e já passava da meia-noite. Eu parei em um ponto de apoio para as pessoas fazer um lanche, usar o banheiro e esticar as pernas. Enfim, descansar da longa e cansativa viagem. Enquanto eu tomava um cafezinho, o rapaz da lanchonete me falou que eu tomasse cuidado, que naquele trecho estava acontecendo muito acidente ultimamente, e que algumas pessoas alegavam que tinha visto uma assombração de uma mulher e um cachorro na beira da estrada. Eu não duvidei, pois eu mesmo já tinha visto coisas à noite nas estradas. Mas eu teria que seguir a viagem, e depois de 30 minutos os passageiros retornaram para o ônibus e nós continuamos a viajar. A viagem estava tranquila. O trânsito estava bem leve e de repente eu tive a sensação de ouvir um rosnado à beira da estrada. Mas quando olhei não vi nada. Pensei que fosse a minha imaginação. Porém, cerca de 20 quilômetros adiante, uma mulher com um aspecto estranho estava parada no meio da rodovia. Não deu tempo de desviar e nem de parar, então eu passei por cima e quando olhei pelo retrovisor consegui ver um vulto branco, em seguida um demônio negro, em forma de cachorro, começou a perseguir o carro. Aquela coisa vinha correndo atrás do ônibus, mas os carros que passavam em sentido contrário pareciam que não enxergavam nada. Mesmo assim eu continuei. Porém, quando chegou em um trecho de curvas mais fechadas, o demônio se jogou contra a lataria do veículo. O impacto foi tão grande que o ônibus balançou tudo. Então os passageiros começaram a reclamar, pedindo que eu fosse mais devagar, achando que o balanço do ônibus era devido à alta velocidade. Eu diminui a velocidade e comecei a orar, em pensamento. Então alguns passageiros começaram a sentir um odor estranho, como se existisse algum animal morto ali por perto. Porém, eu tinha que manter a tranquilidade, e principalmente a minha sanidade. E depois de alguns minutos a coisa parou e ficou lá no meio da estrada. E eu segui viagem e do outro dia cheguei ao terminal Tietê, na cidade de São Paulo. Depois desse dia, eu comecei a ler a Bíblia, fazer orações e buscar mais intensamente a proteção de Deus. E nunca mais nenhuma criatura apareceu no ônibus durante as minhas viagens. Mas ver pessoas vagando no meio do nada, em plena madrugada, se tornou corriqueiro. Em relação à moça que entrou e desceu do ônibus, eu descobri que no local que ela entrou tinha uma cruz com o nome dela. Ela não foi enterrada ali, mas foi atropelada naquele lugar. E veio a óbito, pois a fazenda em questão pertence aos familiares dela. E o lugar que ela desceu é em frente à estrada que vai para casa, que ela morava com seus pais. E obrigado por ouvir os meus relatos. Maria do Cemitério. Era assim que ela era conhecida. Antes de seu filho único nascer, ela já trabalhava no cemitério, cavava covas e até limpava as lápides. Seu marido concordava com tudo o que ela fazia, mas seu filho, ao crescer, não concordava com as funções que a mãe exercia. Para piorar, ela decidiu construir uma casinha no cemitério, onde foi morar sozinha, alegando que era para dar conta de tantos trabalhos, e pediu ao filho para nunca ir visitá-la. Infelizmente, ela também raramente ia vê-lo. Então, numa noite, sentindo sua falta, ele foi visitá-la. Assim que chegou, os portões estavam trancados. Ele então pulou o muro e entrou. Andando entre as lápides, viu um homem usando um sobretudo e chapéu. Ele levou um susto e, tremendo de medo, o cumprimentou. O homem disse que desejava sair dali, mas não encontrava a saída. E o rapaz respondeu: "Vou falar com a minha mãe, ela tem a chave." "Ah, você é filha da Maria do Cemitério? Interessante. Assim vai ser mais fácil. Bom, só preciso de uma gota do seu sangue."
O homem puxou uma faca afiada de seu bolso e foi para cima do jovem. O moço saiu correndo e notou que aquela coisa não andava, mas flutuava. De repente deu um clarão, mostrando seu rosto. O jovem viu que ele tinha buracos no lugar dos olhos e continuou correndo olhando para trás, e para aumentar seu desespero, tropeçou e caiu. A coisa se aproximou e ele sentiu um calafrio na espinha. Foi quando Maria apareceu e gritou: "Afaste-se, alma condenada, não te deixarei sair." Maria furou o próprio pulso com uma faca e deixou o sangue pingar. A coisa desapareceu e ela abraçou seu filho. "Eu falei para você não vir aqui. Agora você sabe meu segredo. Deus me escolheu para ser uma guardiã aqui na terra. Neste cemitério há almas que até o diabo rejeita. Eu estando aqui, protejo as pessoas. Essa é minha missão enquanto eu viver. Você é sangue do meu sangue, e seu sangue é cobiçado, pois pode anular a proteção que eu ofereço." Ele a abraçou e juntos choraram, pois aquele foi o último encontro. Anos depois, Maria faleceu, e nem no velório seu filho pôde ir. Este relato é de uma seguidora. Passei a minha infância morando em uma casa bem pequena, onde eu, minha irmã e meus pais dividíamos o mesmo quarto. Certa noite, enquanto dormia de costas, senti alguém me cutucando. Pensando que fossem meus pais, me virei e me deparei com uma figura cadavérica. Dei um grito estridente e minha mãe, ao acender a luz, correu na minha direção. Eu fiquei muda, incapaz de articular uma palavra. Ela me abraçou, assegurando que era apenas um sonho, mas eu sabia exatamente o que tinha visto. Na noite seguinte, ao sentir os cutucões novamente, comecei a chorar baixinho sem nem mesmo olhar. Mas aquela presença continuou a me cutucar cada vez mais forte, até que a dor nas costas se tornou insuportável. Então me virei lentamente e percebi que era meu pai, porém ele estava com um sorriso estranho. À medida que se aproximava, seu rosto se transformava, desfigurando-se, e seus olhos adquiriram um tom avermelhado e assustador. Gritei desesperadamente, e logo minha mãe veio ao meu encontro e me abraçou. Contei a ela sobre a intensidade das cutucadas que me causavam dor, e ao verificar minhas costas, confirmou que estavam vermelhas. Preocupada, ela decidiu me levar para ser benzida no dia seguinte. E desde então, nunca mais encontrei aquelas aparições no quarto. E só consegui dormir virada de costas depois de casada, pois sozinha não conseguia encarar a parede. Pensei um pouco se deveria enviar ou não este relato e resolvi que sim, pois se algo parecido acontecer com alguém, poderemos trocar nossas experiências. Como tenho visto os comentários deste canal, não vou enrolar. Meu caso é sério. Meu nome é Sérgio Alves e moro em São Paulo. Em 2014, precisei viajar a trabalho e resolvi levar minha noiva Susan. Enquanto eu trabalhava, ela poderia conhecer a cidade e se divertir um pouco. No caminho, sofremos um terrível acidente e permaneci no hospital por 3 dias. Quando acordei, Susan veio me ver todas as noites. Na primeira noite, ela abriu a porta devagar e pediu para entrar. Estranhei a falta de ferimentos nela, mas lembrei que já se passava quase um mês desde que chegamos ali. Conversamos sobre a viagem, o acidente e alguns detalhes do casamento. Uma mulher de branco entrou e chamou Susan. Acreditei que fosse alguma enfermeira e a deixei ir. No dia seguinte, pedi que minha irmã verificasse, mas ela desconversou. Não lembro de ter mencionado a visita de Susan na noite anterior ao meu quarto. Só lembro que precisava vê-la de novo. Porém, minha mãe encontrou alguns papéis que eu precisava assinar e o assunto mudou. Minha irmã foi embora e, mais tarde, Susan chegou. Notei que ela estava muito pálida naquele dia, mas disse que estava tudo bem. Susan veio até mim, olhou meu soro, acariciou meu rosto e sorriu. Desta vez, foi um enfermeiro que entrou no quarto, deu as mãos a ela e a levou. Não entendi nada e a chamei. Ela me olhou, estava chorando, parecia triste. O enfermeiro era um homem negro, quase da altura da porta. Ele se abaixou e a pegou no colo. Levantei da cama nervoso, mas não senti minhas pernas e caí desacordado. Quando voltei a si, o quarto estava cheio, minha mãe parecia exausta.
Perguntei sobre Susan, mas todos se calaram. Não era mais possível mentir. Perguntei de novo olhando para meu cunhado, que abaixou a cabeça. Eu gritei e caí aos prantos, sem entender o que estava acontecendo. Minha mãe se aproximou e soltou a verdade. Susan havia morrido no acidente. Eu não conseguia acreditar. Como ela pode ter morrido se eu a vi ontem? Ela era real, eu pequei nela. Minha mãe saiu do quarto chorando. Meu cunhado foi atrás de minha mãe, que me abraçou, chorando comigo. Demorei um tempo para processar a informação e acreditar no que tinha acontecido. No dia seguinte, tive alta. Já havia aceitado que poderia estar sob efeito dos medicamentos. Mas na hora de sair, o enfermeiro que veio me buscar era o mesmo homem negro alto que a carregou. Implorei que ele dissesse a verdade, que eu não estava louco. Minha mãe chorou de novo. Estava perdendo o controle. O homem me sentou na cadeira de rodas, sem falar uma palavra, e apenas me empurrou para fora do hospital. Tudo o que eu queria era ver uma última vez. Foi quando o enfermeiro me parou em frente a um bebedouro, de frente para a capela do hospital. Lá estava ela novamente, mas desta vez sorrindo e me acenando. Olhei novamente, apertei os olhos, e ela continuava lá. Preferi não falar mais nada. O enfermeiro se virou, sorriu e perguntou: "Vamos?" Que eu acenei com a cabeça, sem tirar os olhos da capela, que foi ficando cada vez mais distante. Fui calado para minha casa, esperançoso de que ela estaria lá. Pensei que ela seria um daqueles espíritos que não fazem a travessia. Agora, no fim do ano, faz 3 anos desde o acidente. 3 anos que ela não voltou. Sempre assim, esperando que ela venha falar comigo. Nunca mais aconteceu, nunca recebi uma carta. Nem nada. Tudo o que tenho são as lembranças do hospital. Voltei lá algumas vezes atrás do enfermeiro, mas ele não trabalha mais lá. Até disseram que nunca trabalhou. Eu sei que preciso seguir com a vida, eu tento, mas preciso saber se ela me perdoou por ter tirado sua vida, e isso só ela poderia dizer. Relato do meu avô. Havia uma história sombria que pairava sobre a vida do meu avô. Uma narrativa envolta em mistério e arrepios. Segundo ele, durante sua juventude, em uma noite de lua cheia, ele se aventurou pelas densas florestas que circundavam sua cidade natal. O que ele encontrou naquela noite não era humano. Era uma criatura monstruosa com olhos ardentes e garras afiadas, que o perseguiu implacavelmente, deixando-o com cicatrizes mentais que durariam uma vida inteira. Apesar de seus esforços para esquecer aquela experiência, o terror não o deixava. Anos depois, em uma noite de tempestade, ele ouviu batidas frenéticas em sua porta. Ao abri-la, deparou-se com uma figura pálida e desfigurada, clamando por vingança. Era a mesma criatura que havia cruzado seu caminho décadas atrás, agora retornando para assombrar seus pesadelos mais uma vez. Mesmo após tantos anos, meu avô carregava consigo o fardo desse encontro sobrenatural. Ele passou a vida inteira cauteloso, sempre olhando por cima dos ombros, temendo o retorno daquela entidade maligna. E até o fim de seus dias, nunca mais se aventurou sozinho pela escuridão da noite. Gente de que o mal espreitava nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Essa história de terror se tornou uma lenda na família, um aviso para nunca subestimar as forças desconhecidas que habitam o mundo além da nossa compreensão. Tudo aconteceu alguns anos atrás, quando estávamos viajando de carro durante a temporada de festas de fim de ano. Íamos passar o Natal e o Ano Novo com a família dela, que morava em outro município. A viagem começou bem. Apreciávamos as paisagens e a companhia um do outro, além de alguns lanches que compramos pelo caminho. Conversávamos e cantávamos enquanto viajávamos, até que escureceu e minha esposa adormeceu. Já passava da meia-noite e ela dormia, e eu ouvia música, tomando café para me manter acordado. Não havia muitos carros e a estrada estava bastante tranquila quando de repente vi algo ao longe. Alguém estava parado à beira da estrada, mas ainda estava muito longe para distinguir se era um homem ou uma mulher.
Reduzi um pouco a velocidade e, ao me aproximar, percebi que era apenas uma criança, sim, uma criança de uns 7 anos, pequena de estatura, vestida de branco, fazendo um gesto com sua mão pequena, como se estivesse pedindo para eu parar. Imediatamente acordei minha esposa e contei o que estava acontecendo. Ela me pediu para parar ao ver que era uma criança sozinha. Então parei. De fato, era uma criança muito pequena, a qual não conseguíamos entender o que fazia ali, sozinha e sem se agasalhar, considerando o frio daquela noite. Minha esposa abaixou o vidro e perguntou carinhosamente se ele estava sozinho, onde estavam seus pais ou por que ele estava ali. No entanto, a criança não disse nada, apenas nos olhava com um olhar um tanto triste, como se estivesse pedindo para entrar no nosso carro. Minha esposa insistiu com as perguntas e depois olhava para mim, como se perguntasse com o olhar o que deveríamos fazer. O menino estava ali sozinho e não dizia uma única palavra. Não parecia estar com mais ninguém, pois naquela escura floresta não havia mais nada além de escuridão. Nesse momento, minha esposa e eu ouvimos ao longe a voz de um homem que gritava: "Deixem, não falem com ele." Minha esposa e eu viramos para trás e vimos um trator se aproximando lentamente. Percebemos que quem nos gritava era o senhor que estava dirigindo o trator. Quando virei meu corpo novamente para frente e olhei pela janela, percebi que o menino não estava mais lá. Eu contei isso à minha esposa, que, assustada, saiu do carro para procurá-lo. Ela chamava por ele várias vezes, mas a criança não apareceu mais. Finalmente, o senhor, já de idade avançada, chegou e parou ao nosso lado. Minha esposa só o olhava até que o senhor desceu do trator e veio até nós, dizendo que aquele menino não existia mais. Em algum momento ele existiu, mas já não estava vivo. Não deveríamos falar com ele. Minha esposa riu nervosamente, pensando que o senhor não estava mais em seus plenos sentidos, mas ele insistiu com seriedade. De repente, ele fez gestos para que eu saísse do carro e fôssemos com ele. Eu dizia à minha esposa para entrar no carro e irmos embora dali. Mas ela, por se tratar de uma criança, não ia ceder tão facilmente sem saber o que aconteceu com ele. Então ela me disse para descer, e é claro que a acompanhei, pois não a deixaria sozinha com aquele senhor. Ele nos levou por um pequeno caminho entre as árvores até chegarmos a algo que parecia ser uma pequena lápide com o nome de uma criança, data de nascimento e a causa de sua partida. Acima disso havia um anjo de cerâmica. Aqui perdeu a vida em um acidente, e seus familiares vieram fazer sua lápide, disse o senhor. Minha esposa e eu ficamos surpresos, admito, mas permanecemos um tanto céticos, pois nenhum de nós acreditava em fantasmas. Ficamos em silêncio, e minha esposa lia a lápide, mas de repente, vimos algo que nos deixou completamente perplexos. Aquele anjo de cerâmica começou a chorar do nada, começou a escorrer um líquido negro pelos olhos. Minha esposa recuou e ambos estávamos muito impressionados. De repente, o senhor disse: "Vamos embora, é hora de ir, ou o pequeno os seguirá até suas casas e não poderão tirá-lo de lá." Sem dizer uma única palavra, minha esposa e eu começamos a andar em direção ao carro. Ela estava muito impressionada e perguntou ao senhor quando o acidente tinha acontecido. Ele respondeu que já fazia quase 10 anos. Mas que a criança continuava se manifestando naquele local para muitos motoristas que passavam por ali. Talvez ele só quisesse que o tirassem dali. Ou tivesse medo de ficar sozinho naquele lugar escuro. Mas havia várias pessoas que haviam tido acidentes por causa daquela criança. Muitas vezes ele aparecia no meio da estrada e as pessoas, ao tentarem desviá-lo, capotavam. Quando perguntadas sobre o que aconteceu, elas diziam que viram uma criança parada no meio da estrada, mas nunca conseguiam encontrá-lo. Claro que ficamos perplexos ao ouvir tudo isso. O senhor se despediu e se afastou em seu trator, recomendando que fôssemos embora dali. Também partimos com muitos sentimentos mistos. Durante todo o caminho falamos sobre isso, tentando entender o que tínhamos vivido.
Ninguém te prepara para isso. Desde aquele dia, minha esposa sempre acende uma vela na igreja que frequentamos, pedindo pela alma dele para que possa descansar em paz. Esperamos que tenha conseguido, pois nunca mais o vimos por lá. Sem dúvida, é uma experiência que nos deixou pensando por muito tempo. Felizmente, não tivemos um final aterrador nem estivemos em perigo. Esteja onde estiver, esperamos que agora tenha encontrado a luz. Havia no interior do Piauí uma velha feiticeira muito temida, e minha avó, durante uma discussão, disse que não iria no funeral da velha quando ela morresse, mas a velha disse que minha avó iria nem que fosse forçada. Minha avó não acreditava em feitiços, muito menos em assombrações. A velha estava com câncer maligno e logo saiu a notícia que ela havia falecido, e como prometido, minha avó não foi ao funeral da velha, ficando em casa sozinha. Era começo de noite, e minha avó ouviu uns barulhos vindo do brejo. Era o barulho de alguém batendo roupas. Naquela época, era comum as pessoas baterem as roupas molhadas sobre uma tábua, causando um barulho como estralar de espoletas. A única pessoa que costumava lavar roupas na boca da noite era a velha que havia falecido. Os barulhos eram idênticos, e ela resolveu ir espionar. Quando chegou no brejo, a velha vestida na mortalha batia roupas com uma mão só, enquanto segurava uma vela acesa com a outra mão, clareando o seu rosto com 2 bolas de algodão no nariz. Nessa hora, minha avó sentiu as pernas faltar, e seu corpo arrepiava dos pés à cabeça, lembrando do que a velha havia dito, que ela iria no funeral da velha, nem que fosse forçada. Ela correu para casa, mas as portas e janelas estavam fechadas pelo lado de dentro. E como não havia ninguém na vizinhança, pois todos estavam no funeral, não restou outra alternativa. Ela correu para o funeral da velha. Enquanto ela corria pela estrada, a velha acompanhava por dentro do mato, segurando uma vela acesa, clareando o seu rosto com os olhos fixos na minha avó. Quando minha avó chegou no funeral, antes de ver a velha no caixão, contou a história. E as pessoas só acreditaram porque ela descreveu a roupa que a velha estava e bateu certinho com a mortalha que a velha estava vestida dentro do caixão. São histórias que os mais velhos contavam, e você o que acha? Na tranquila cidade de São Tomé das Letras, um morador local, o Sr. Antônio, contava uma história aterrorizante que se passara há muitos anos. Era uma noite de lua cheia, e ele estava voltando para casa após um longo dia de trabalho na roça. A estrada de terra era cercada por uma densa floresta, que parecia ainda mais sombria à luz da lua. De repente, ele ouviu um uivo distante, seguido por um rosnado que parecia estar se aproximando. O coração de Antônio acelerou, e ele começou a caminhar mais rápido, olhando para todos os lados. Foi então que ele avistou uma figura alta e peluda, saindo das sombras das árvores. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e suas garras reluziam sob a luz da lua. Antônio congelou de medo. A criatura, que ele logo reconheceu como um lobisomem, começou a avançar lentamente em sua direção. Sem pensar 2 vezes, ele pegou um pedaço de madeira que estava no chão e balançou com todas as suas forças, acertando o lobisomem no braço. A criatura soltou um uivo estridente e recuou, desaparecendo na escuridão da floresta. Correndo o mais rápido que podia, Antônio chegou em casa, trancou todas as portas e janelas e rezou para que a criatura não voltasse. Ele nunca mais viu o lobisomem, mas a lembrança daquela noite ainda o assombra. Moradores locais dizem que, nas noites de lua cheia, uivos ainda podem ser ouvidos na floresta. Quem se atreveria a verificar, se preciso? Na sexta-feira santa, 2 de abril de 2021, morando em Lauro de Freitas, Bahia, vivi uma história que até hoje me arrepia só de contar. Tudo começou uns dias antes, quando um amigo me convidou para ir a um encontro de paredões. Para quem não sabe, paredão é aquele som potente que a galera coloca no carro para a festa ficar top. Mas olha, parece que o universo já estava me dando sinais para não ir. Primeiro, na quinta-feira, meu pneu furou do nada, e se não bastasse, na sexta de manhã, meu pai conseguiu bater o carro. Mesmo assim, teimoso que só, decidi ir na sexta à noite.
ignorando o conselho da minha avó, que é super religiosa, e estava preocupada comigo saindo em plena Sexta-feira Santa. Me arrumei e parti. Chegamos no sítio onde ia rolar a festa, um lugar afastado. Já era mais ou menos umas 8h30 da noite. Estava tudo indo bem, a gente curtindo o som e a vibe, até que lá pela 1 da madrugada, a polícia apareceu e bagunçou tudo. No meio da confusão, perdi meu amigo de vista e acabei sozinho numa estrada de terra tentando achar um jeito de não ser pego. Foi aí, por volta de 1h30, que a coisa ficou séria. Parado no escuro, comecei a ouvir um barulho estranho. Não era de animal, não era de gente. Meu coração quase saiu pela boca. Decidi ligar os faróis do carro. Meu amigo, o que eu vi me deixou gelado. Na frente do carro tinha uma criatura enorme. Parecia um lobisomem saído das histórias que minha avó contava. Peludo, com olhos que brilhavam e uma cara que era puro terror. Nós ficamos nos encarando por um segundo que pareceu uma eternidade. Depois, o bicho deu um urro e eu não pensei 2 vezes. Meti o pé no acelerador. Passei por cima de alguma coisa. Ouvi um grito que misturava homem com animal e saí voado. O bicho ainda tentou me seguir, mas não tinha como alcançar o carro. Depois de rodar perdido, achei a rodovia e voltei para casa, chegando com o quase clareando. Minha avó, quando me viu, já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Contei para ela do lobisomem e ela não duvidou nem por um segundo. Disse que nessas datas as coisas estranhas gostam de aparecer. Desde esse dia, eu levo a sério o que minha avó e as tradições falam. Essa história de lobisomem, que eu achava que era só conversa para assustar criança, virou uma realidade para mim. Agora, sempre que chega a Sexta-feira Santa, eu faço questão de ficar em casa, bem longe de qualquer encontro de paredões. Eu não estou enviando este relato para atacar qualquer religião, mas não posso omitir os acontecimentos macabros que marcaram minha adolescência e quase custaram minha vida. Meu nome é Marcos Lima, tenho 40 anos e atualmente trabalho na cidade do Recife, em Pernambuco. Porém, nasci em Terra Nova, uma pequena cidade do interior pernambucano, com pouco mais de 10.000 habitantes. Ainda me lembro como se fosse hoje. Naquela época, meu pai mexia com forças ocultas e fazia trabalhos de magia. Ao lado de nossa casa, havia um salão onde ele atendia pessoas que o procuravam para consultas e tratamentos específicos. Com o tempo, comecei a me sentir incomodado. Havia algo ali que mexia comigo, mas eu não sabia explicar. Cada vez que meu pai atendia alguém, eu me sentia mal, mas não falei nada sobre esses incômodos. Na rua abaixo da nossa, havia uma igreja evangélica com uma arquitetura bonita. 3 vezes por semana, ocorriam cultos, e da minha casa, eu conseguia ouvir os louvores entoados pelos frequentadores. Um dos meus amigos e colega de escola frequentava essa igreja, e um dia comentei com ele que gostava de ouvir os louvores. Ele me convidou para visitar a igreja no domingo pela manhã. Fui com ele e sua família, e gostei muito. Desde aquele dia, comecei a frequentar a igreja, e algum tempo depois, já fazia parte do grupo de adolescentes. Certo dia, meu pai me falou que não era bom eu frequentar a igreja, mas não me proibiu. Continuei frequentando e me aprofundando nos estudos da Palavra de Deus. Não demorou muito e eu já estava tocando no grupo de louvor e bem engajado com o Evangelho de Cristo. Meu quarto ficava ao lado da cozinha e eu o dividia com meu irmão Marivaldo, 2 anos mais velho que eu. Até então, eu não tinha presenciado nenhuma aparição sobrenatural em nossa casa. Mas uma noite, pouco depois da meia-noite, acordei com um barulho horrível. Foi um estrondo muito forte, como se os armários da cozinha tivessem caído e todos os pratos e copos quebrado. Meu irmão, que dormia na parte de cima do beliche, dormia tranquilamente. Levantei, acendi a luz e olhei na cozinha, mas tudo estava no devido lugar. Pensei que poderia ter sido um sonho, mas não consegui pegar no sono novamente. Acendi o abajur ao lado da cama, fiz uma leitura da Bíblia e logo depois consegui dormir. Na manhã seguinte, durante o café, relatei o acontecimento à minha mãe, mas ela ficou calada, sem dizer se acreditava ou não. Meu pai, que já estava terminando seu café, me disse: "Filho,
Tem coisas na vida que a gente não deve enfrentar, pois não podemos vencer. Você está tomando um caminho oposto ao meu, por isso tome cuidado. Depois disso, ele saiu para trabalhar no sítio que temos na zona rural. Aquelas palavras me intrigaram. Antes de sair para a escola, minha mãe, com cara de choro, me confidenciou. Teu pai me disse que as coisas que o acompanham estão enfurecidas com você e farão de tudo para você sair da igreja. Toda vez que você lê a Bíblia e faz orações, elas se incomodam e pediram para ele te proibir de frequentar a igreja, mas ele disse que essa decisão só você pode tomar. Ao ouvir essas palavras, tive uma sensação ruim e um medo nunca antes sentido, mas ao mesmo tempo, senti mais vontade de louvar a Deus e permanecer firme na minha caminhada ao lado de Jesus. Na semana seguinte, numa noite de terça-feira, todos já estavam dormindo quando ouvi uma batida na porta do quarto. Assustei-me e perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Chamei por minha mãe, mas o quarto dela ficava no fim do corredor. Acendi a luz e percebi uma sombra por debaixo da porta, como se alguém estivesse parado ali. Acordei meu irmão e ele também viu. Comecei a chorar, mas ele clamou e abriu a porta, só para descobrir que não havia ninguém. Fui orar e ler a Bíblia, mas enquanto fazia a leitura, escutei risadas zombeteiras e uma voz que repetia a palavra idiota. Comecei a orar fervorosamente e, de repente, vi uma sombra negra que lembrava um homem de estatura média. Ela passou em frente à porta do quarto e tomou uma forma mais humana. O ser usava uma capa preta, tinha algo que parecia ser chifres e exalava um odor que lembrava amônia. A criatura veio em minha direção, mas parou a menos de 1 metro de mim, bufou e disse: "Ainda teremos outros encontros." Desmaiei de medo e só acordei no dia seguinte, com minha mãe me chamando para levantar para a escola. Incrivelmente, meu irmão não se lembrava de nada. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo. Ao voltar da escola, minha mãe reclamou do mau cheiro no quarto, o que me fez ter certeza de que não foi um sonho. Após o almoço, minha mãe pediu para eu e meu irmão levarmos a marmita para meu pai no sítio. Pegamos nossas bicicletas e fomos até lá. Chegando ao sítio, entregamos a marmita e ajudamos meu pai no trabalho. Às 3 horas da tarde, fui colher cajus em um terreno vizinho. Enquanto procurava pelos cajus, vi um passarinho com uma coloração estranha, que me guiou até um murundu. De repente percebi que estava perdido. Sem saber para onde ir, andei desesperado, chorando e chamando por meu pai e irmão. Após quase 1 hora, já começando a escurecer, escutei risadas e vi a criatura do meu quarto. Tentei correr, mas estava paralisado. A criatura se aproximou e eu pude ver seus olhos vermelhos, garras e chifres. Consegui me mexer e correr, mas tropecei e caí. Então, escutei uma voz me chamando. "Marquinhos, vai para onde? Se machucou?" Era Cláudio Honor, filho do seu Vadinho. Disse que estava perdido e queria voltar ao terreno do meu pai. Ele me ajudou a levantar e fomos andando até a cerca que separava os terrenos. Durante o caminho, vi a criatura se escondendo na mata. Ao chegar na cerca, Cláudio Honor me entregou uma capanga cheia de cajus e disse: "Pode ir agora. Ele não vai mais te fazer mal." Olhei para trás e não vi mais ninguém. Quando contei tudo ao meu pai, ele ficou preocupado e disse que iria comigo à igreja. Disse que Deus era mais poderoso que os demônios e iria nos proteger. Naquela noite, participamos do culto e durante o culto, meu pai foi possuído, mas as orações o libertaram. Desde então, frequentamos a mesma igreja e mesmo depois de tantos anos, às vezes vemos vultos, mas eles não se aproximam de casa. Outro mistério é quem era Cláudio Honor naquele dia, já que ele estava viajando. O importante é que minha família se livrou das amarras do demônio e hoje vivemos louvando ao Senhor Jesus. Olá, meu nome é Edivaldo Santana, mas meus amigos me chamam de Bigode. Moro em Uberlândia, Minas Gerais. E por muitos anos fui motorista de ônibus interestadual. Trabalhei em empresas que faziam a rota de São Paulo para diversas cidades do Nordeste.
Recentemente me aposentei e agora me sinto à vontade para relatar minhas experiências. Durante quase 30 anos de profissão, viajando pelas estradas do Brasil, vivenciei muitas histórias. A primeira empresa em que trabalhei não existe mais, e por motivos pessoais, prefiro não revelar o nome dela para não fazer publicidade negativa. Vou contar 2 episódios que ocorreram durante essas viagens. A primeira experiência inexplicável aconteceu no final de 1999, na rota de São Paulo para Fortaleza. Era uma viagem longa, que geralmente durava 3 dias, pois os ônibus daquela época não eram tão confortáveis quanto os atuais. Eu me revezava com outro motorista durante o trajeto. O ônibus partiu do terminal Tietê às 22 horas e chegou em Brasília na tarde do dia seguinte, por volta das 14 horas. Já estava esperando no terminal rodoviário e de lá dirigiria até Formosa do Rio Preto, na Bahia, onde outro motorista completaria a viagem. Conferi os passageiros, cumprimentei a todos, me apresentei e expliquei o percurso e a previsão de chegada. Saímos da capital federal em direção a Fortaleza à noite. Tudo estava dentro da normalidade, até que por volta da meia-noite, avistei uma mulher aparentemente ferida no meio da estrada. Suas roupas estavam sujas de sangue e ela pedia desesperadamente por ajuda. Ela praticamente entrou na frente do ônibus, obrigando-me a parar. Quando abri a porta, percebi seu desespero. Todos os passageiros estavam dormindo devido ao cansaço da longa viagem. Parei o ônibus, liguei o alerta e desci junto com Getúlio, o cobrador que viajava comigo, para entender o que havia acontecido. Ela nos contou que o carro em que viajava com o marido havia capotado e descido a ribanceira. Apesar dos ferimentos, ela parecia estar bem e nos mostrou o carro mais abaixo. Voltei à estrada e, por sorte, ainda não havia me distanciado muito de Barreiras. Era possível ver as luzes da cidade. Na mesma hora, passou um carro e pedi ao motorista que avisasse a polícia e o corpo de bombeiros sobre o acidente. Voltamos ao local do carro virado, mas, misteriosamente, a mulher desapareceu. Pensei que ela estivesse ao lado do carro. Iluminei com a lanterna e pude ver que o veículo tinha 2 ocupantes. Um homem morto ao volante e uma mulher morta no banco do carona. Quase tive um infarto ao perceber que a mulher morta, presa às ferragens, era a mesma que havia pedido ajuda minutos antes. Fiquei atordoado, uma fraqueza nas pernas e um arrepio tomaram conta de mim. Getúlio, ao ver o rosto da mulher morta, deu um grito e saiu correndo estrada acima, assombrado. Ficamos na estrada por mais algum tempo, até que a polícia chegou. Não contei que a mulher havia pedido ajuda, pois temia que pensassem que eu estava louco. Disse apenas que o carro estava na minha frente e, de repente, saiu da estrada. Os policiais me liberaram e continuei minha viagem até Formosa. No dia seguinte, conduzi o ônibus de volta para São Paulo, mas a cena da mulher pedindo ajuda não saía da minha cabeça. Comecei a ter pesadelos com a situação e temi que algo similar pudesse acontecer novamente. Contei ao meu superior sobre o ocorrido e ele, surpreendentemente, acreditou em mim. Disse que eu não era o primeiro, nem seria o último motorista da empresa a ver esse tipo de coisa, e que encontros assim são comuns, embora muitas vezes não percebamos. Ele me deu 15 dias de folga para descansar e arejar a mente. Aproveitei a folga e fui com minha esposa passar uns dias na casa dos meus pais, que moram na zona rural de Corumbá, Goiás. Lá, minha mãe me levou até Dona Maria, uma curandeira, que me deu algumas folhas para tomar banho e rezou para mim. Disse que era para a alma das pessoas envolvidas no acidente. Depois disso, coloquei 2 cruzes no local do acidente e acendi algumas velas. Coincidência ou não, a partir desse dia, não tive mais pesadelos e voltei a dormir tranquilamente. Em 2007, mudei de rota, mas continuei na mesma empresa, fazendo a linha São Paulo-Recife, via Vitória da Conquista, na Bahia. Durante uma viagem quase 1h da manhã, estava passando por Teófilo Otoni, em Minas Gerais, quando vi uma mulher parecendo uma andarilha no acostamento. Por frações de segundos, ela saltou na frente do ônibus, como se fosse atravessar o para-brisa. Seu rosto era macabro, e de sua boca saiu uma língua que lembrava a de uma cobra.
Logo depois, desapareceu. Cheguei até Conquista, mas depois desse episódio comecei a desviar o olhar sempre que via pessoas andando no acostamento em lugares ermos, fingindo não ver nada. A última experiência sobrenatural foi em 2012, na rota São Paulo-Porto Seguro, na Bahia. Dirigi até Vitória, no Espírito Santo, e de lá outro motorista continuaria a viagem. Durante uma parada no Rio de Janeiro, conheci uma senhora chamada Isabel Moreira, que me contou que estava indo ver a netinha recém-nascida em São Paulo. Ela foi simpática e comunicativa. Entramos no ônibus e, ao chegar em Vitória, percebi que ela não estava entre os passageiros. Verifiquei a lista e fiquei surpreso ao não encontrar seu nome. Comuniquei ao fiscal da empresa, que descobriu que Isabel havia falecido em uma viagem anterior, depois de sonhar com ela por 3 noites seguidas, onde ela pedia para voltar para casa e ficar perto do marido. Entrei em contato com a família dela. Eles se emocionaram e levaram seus restos mortais para a cidade natal, sepultando-a junto ao esposo. Algumas pessoas dizem que isso é obra do inimigo tentando me confundir, enquanto outras acreditam que tenho um dom para ver e falar com pessoas que já não estão entre nós. De qualquer forma, sigo minha vida normalmente, com a convicção de que depois que partimos deste mundo, ainda temos uma jornada pela frente. Obrigado e uma boa noite.